O STF isolou ainda mais o ministro Nunes Marques e calou Bolsonaro impondo ao presidente mais uma derrota hoje na corte. Isso porque a segunda turma do STF formou maioria para derrubar a decisão do ministro Nunes Marques que beneficiou o deputado estadual Fernando Francischini. Bolsonaro já sabia dessa derrota e passou o dia inteiro hoje chilicando, esperneando e mentindo. Só que o Bolsonaro mentiu tanto que ele obrigou o Michel Temer a sair sabe-se lá de qual tumba para desmentir Bolsonaro no dia de hoje. Uma grande humilhação para o presidente da República. Mas eu quero saber a sua opinião. Você acha que essa situação envolvendo Michel Temer foi humilhante para Bolsonaro e essa decisão do STF enfraquece o presidente da República? Deixe também o seu like e envie um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E toda essa situação de crise envolvendo Bolsonaro e o Poder Judiciário, mais especificamente o STF, começou na semana passada, no final da semana passada, quando o ministro Nunes Marques, em uma decisão muito controversa e de modo monocrático, revogou uma decisão do TSE de suspender e de cassar, melhor dizendo, os direitos políticos do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini. O Fernando Francischini, em 2018, fez uma live propagando notícias falsas a respeito do pleito, dizendo que as urnas estavam fraudadas. E por conta disso, o TSE, no final do ano passado, cassou o deputado Fernando Francischini, suspendendo os direitos políticos dele por 8 anos. Eu já fiz vídeo falando sobre essa decisão, o link está aqui no card. Só que isso beneficiou demais o Bolsonaro, porque o Fernando Francischini estava sendo utilizado como um boi de piranha ou como uma jurisprudência do TSE para se blindar e se proteger de eventuais ataques, principalmente ataques políticos de figuras como o próprio Bolsonaro e outros deputados bolsonaristas que adoram atacar o pleito e levantar mentiras e conspirações a respeito do processo que nós vamos ter daqui a 4 meses. E aí o STF e principalmente o TSE usava esse caso do Fernando Francischini para falar o seguinte: não mexam conosco, porque se vocês mexerem conosco, nós vamos caçá-los e vamos torná-los inelegíveis. Só que essa decisão do Nunes Marques havia derrubado essa jurisprudência, obrigando o Alexandre de Moraes, no final de semana, falar grosso contra o Nunes Marques e também contra o Bolsonaro. Eu fiz vídeo falando sobre isso, o link está aqui no card. Só que hoje a segunda turma do STF derrubou essa decisão do Nunes Marques e devolveu a jurisprudência do Fernando Francischini para o TSE. E por conta disso, porque foi uma decisão muito importante e vitoriosa para a população brasileira, você tem que se inscrever no canal, então se inscreva logo. O argumento do Nunes Marques era que o Fernando Francischini havia simplesmente se comunicado, havia usado os meios de comunicação para se expressar. Só que isso na verdade não, né? Ele usou os meios de comunicação de modo equivocado para levantar mentiras a respeito do pleito. E essa decisão do Nunes Marques, controversa de modo muito monocrático, contrariando uma decisão da maioria no plenário, foi hoje para a segunda turma. E a segunda turma do STF é composta por 5 ministros. 2 deles, o Nunes Marques e o André Mendonça, votaram a favor de manter a decisão do Nunes Marques. Claro, ambos são bolsonaristas. Mas o Edson Fachin, que é o presidente atual do TSE, o Ricardo Lewandowski e o Gilmar Mendes votaram contra a decisão do Nunes Marques, cassaram novamente os direitos políticos do Fernando Francischini e ele está inelegível. E principalmente devolveram para o TSE a possibilidade de ter uma jurisprudência forte, esvaziando assim qualquer tipo de tentativa de ataque mais efusivo por parte dos bolsonaristas. É claro que os bolsonaristas vão continuar atacando as urnas e o pleito. Só que aí tem uma outra questão. Os bolsonaristas, pessoal, vocês sabem muito bem, eles têm uma chance de saírem vitoriosos no pleito muito maior do que Bolsonaro. Ou vocês acham que Carla Zambelli não vai sair vitoriosa do pleito? É claro que ela vai. Só que sem o Bolsonaro, presidente da República, essa gentalha política perde muito da sua força. Claro, isso é óbvio. Então eles vão querer atacar o STF, o TSE, correndo o risco de perderem seus mandatos no futuro? Não vão. Então Bolsonaro tem uma grande possibilidade de ficar falando sozinho, porque ele pode não ter medo, já que ele já está derrotado. Mas os seus parceiros bolsonaristas podem sim ficar com medo de terem os mandatos cassados futuramente, porque foi isso que aconteceu com o Fernando Francischini. E o Bolsonaro já sabia que ele seria derrotado, por isso ficou dando chiliques o dia inteiro na data de hoje. E eu quero que você
se inscreva no canal, porque senão eu vou dar chilique. Porque essa derrota foi muito sentida para o Bolsonaro, pessoal. Muito sentida por conta disso tudo que eu estou apresentando para vocês. O Bolsonaro precisa de pessoas atacando as urnas, atacando o pleito, levantando especulações de fraude, porque ele precisa da narrativa que ele é um perseguido político. E foi exatamente isso que ele fez no dia de hoje. Ele falou que o STF, que o TSE querem fazer rupturas institucionais, que o Edson Fachin, novamente aquela história, né, que o Edson Fachin é um advogado do MTST, que ele é um comunista, que ele é um leninista, termos que o Bolsonaro não faz a mínima ideia do que significam. Porque ele não sabe nada, o Bolsonaro é um manezão, mas ele tem medo de ser preso. E agora, com essa devolução, podemos dizer assim, reconquista dessa jurisprudência envolvendo Fernando Francischini, o Bolsonaro tende a ficar ainda mais isolado nesse discurso de fraude. Porque, como eu falei, os parlamentares que muito possivelmente serão vitoriosos e permanecerão com seus mandatos, eles não vão arriscar perder os mandatos no futuro. Ainda mais sem a proteção de Bolsonaro. Então isso o enfraquece. Pode ser que não enfraqueça perante o TSE, perante o STF, porque ele vai continuar atacando essas instituições, mas enfraquece o apoio que esse discurso de Bolsonaro vai ter. E ele precisa desse discurso para falar que foi fraude, para falar que ele foi perseguido, para ele ter uma chance maior de escapar da prisão. É exatamente isso que ele está fazendo. Inclusive ontem ele teve um super delírio falando que é impossível ele não vencer o pleito no primeiro turno. O link está aqui no card, já fiz vídeo comentando sobre isso. Mas por que ele faz isso? Porque ele quer falar que tudo que acontecer vai ser fraude. Mas ele já faz isso, né? Em 2018 ele venceu e fala que as urnas foram fraudadas. Só que hoje ele passou tanto dos limites que o Michel Temer teve que vir a público falar o seguinte: não, isso aí que ele tá falando é uma grande mentira. E é uma mentira se você não estiver inscrito, então se inscreva no canal. O Bolsonaro falou hoje que o Alexandre de Moraes descumpriu todas as promessas do acordo que ele e o Xandão fizeram em 9 de setembro. Porque vocês lembram, 9 de setembro, 2 dias depois daquela manifestação, que algumas pessoas falaram que foram manifestações golpistas, mas não foram. Foram manifestações simplesmente porque o Bolsonaro estava com medo do Carluxo ser preso pelo Alexandre de Moraes. Eu já fiz vídeo detalhando na época, vou deixar o link aqui se você tiver curiosidade. Só que a tensão ficou tão grande que o Michael Temer teve que sair, sabe-se lá, da sua tumba de São Paulo, foi para Brasília em um avião pago pelo Bolsonaro para tentar intermediar uma conversa do Xandão Cabeça de Melão com o Bolsonaro. Porque quem indicou o Xandão para ser ministro do STF foi justamente o Michael Temer. E hoje o Bolsonaro veio com essa história que houve um descumprimento do acordo. O Michel Temer falou o seguinte: não, peraí. Não houve nenhum tipo de acordo naquela conversa. Nenhum acordo. O que aconteceu foi o seguinte: eu intermediei uma conversa pelo telefone para que as duas partes pudessem se entender, para que as duas partes pudessem dialogar e abaixar as tensões na República. Só isso. Então o Bolsonaro foi desmentido pelo Michel Temer. Ficou uma coisa muito feia para o Bolsonaro, porque mentiu mais uma vez. Só que por que ele mentiu? Aí que está a questão. Porque, pessoal, ele não tem nada a apresentar. Enquanto o Lula ontem apresentou um esboço do programa dele de governo, que ainda vai ser aprimorado, vai ser melhor desenvolvido, e eu já fiz um comentário, o link está aqui no card, o Bolsonaro não tem nada para apresentar. E o pior de tudo para o Bolsonaro é que o Lula ele tem um passado a ser apresentado. E é isso que o Lula está fazendo no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul, essa é uma grande questão que nós precisamos entender. Em 2018, Bolsonaro venceu de lavada o Fernando Haddad. Mas hoje, o Bolsonaro está levando uma lavada do Lula. E por quê? Por conta do agronegócio. O PIB do agronegócio foi um PIB pífio, ridículo. Foi, na verdade, teve recessão. Já fiz todos esses comentários, vou deixar o link aqui no card. E o Lula tem apresentado programas que ele já fez no passado para os agropecuaristas da região sul. E o Bolsonaro não tem o que apresentar. 4 anos e não fez absolutamente nada. Não tem um esboço de plano do governo, não tem nada. O que ele tem? O Aue. E hoje, novamente, além das mentiras que ele falou a respeito do Alexandre de Moraes, além das rupturas institucionais que o Bolsonaro está falando, ele voltou a dizer para a população que a população somente na rua não vai resolver esse problema com o STF, com o TSE, que eles estão tentando fraudar o pleito. Já fazendo uma preparação para o 7 de setembro, que mais uma vez Bolsonaro quer fazer demonstrações de força, e nós sabemos que todas as demonstrações de força que o Bolsonaro fez até o momento
foram demonstrações de fraqueza, porque ele está completamente esvaziado. Então não caio nessa história de golpe, se alguém quiser falar que é golpe, não tem golpe nenhum. O STF hoje deu um cheque no Bolsonaro, esvaziando o presidente de seu discurso, principalmente o discurso dos aliados. Então fiquem tranquilos, é mais uma bravata que Bolsonaro está propagando e um dia humilhante para Bolsonaro, porque foi humilhado pelo STF, foi humilhado também pelo Michel Temer. E agora está passando um helicóptero aqui, mas que bom que o vídeo já terminou. E você faça igual o helicóptero, interaja clicando no botão de gostei e deixando o seu comentário.